Amém. Graça e paz, igreja. Tem muita gente aqui que não me conhece. Nós ficamos aqui nessa igreja quase 10 anos. Em 2019, nós fomos passear, né, pastora? A pastora sempre falava, vocês estão passeando por aí. E a gente ainda não voltou, não. Nós estamos orando. Tem muita gente falando, já voltaram. Calma, estamos orando. Deus falou que vai, né, nos confirmar no nosso coração se é para ficarmos ou não. Mas eu gostaria de me apresentar, né? A pastora já falou, meu nome é Marjorie. Eu não pareço, mas tenho 55 anos, né? Estou já quase nos 60, daqui um pouco estou nos 60, vou poder requisitar minha carteirinha de idoso. Já estou esperando ansiosa, né? Eu sou casada com esse japonês bonito que está ali sentado, Marcelo. Nós temos 31 anos de casado. E temos um filho que foi milagre de Deus também, viu, Andréia? Foi milagre de Deus também. A pastora já contou, eu tive um câncer em 2011, fiz químio, rádio, cirurgia, tudo que se tem direito, mas aprove, né, ao Senhor que eu passasse por esse processo. Mas o Senhor foi Ele quem me curou. Amém? Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor. Eu vou tirar meu óculos para eu poder enxergar aqui, que é um óculos para perto, um óculos para longe. Se bem que aqui eu acho que vai dar para enxergar. Eu gosto muito de ler a palavra do Senhor enquanto eu estou ministrando, porque ela que nos dá segurança. E a palavra de Deus, ela fala por si só. Né? Deus nos usa sim, mas a palavra de Deus ela é poderosa. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse alguns versículos que nós vamos ler. Não é os versículos principais que eu quero ler, mas eu quero abrir em Salmo 119, 105, só para ler esse versículo que diz assim: Jesus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Na versão NVI, ela é um pouquinho diferente, quase igual, vamos dizer. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Eu vou requisitar aqui o meu assistente, pastor Marcelo, para vir me ajudar aqui, que o negócio não está funcionando. Vem aqui, por favor. Vê se você consegue. Não está descendo ali, ó. Não está descendo. Ele está tentando arrumar. Enquanto ele está tentando arrumar, deixa eu contar para vocês que eu preparei a palavra. E aí, dias depois, eu mudei. Aí, no domingo, o pastor Roberto estava ministrando. Eu falei, vou mudar de novo, porque tinha a ver com o que ele estava falando. Aí, eu mudei. Aí, quando foi ontem, eu mudei de novo. E quando foi ontem à noite, eu falei, não, tem alguma coisa que não está. Ou eu que não estou ouvindo Deus direito, ou a coisa não está funcionando. Vamos deixar Deus operar. E aí, comecei a deixar o Espírito Santo falar mais tranquilamente ao meu coração. Porque, às vezes, a gente quer ministrar algo que a gente quer porque quer falar, e não é algo que Deus quer falar. Enquanto ele está preparando aí, eu quero que você abra, não sei se eu vou conseguir ler, vou pegar minha Bíblia ali enquanto ele arruma, em João 1, Evangelho de João, capítulo 1, primeiro versículo. Eu tinha colocado ali, né? Então, tira o mouse. Tirou? Então aqui fica mais fácil para eu ler. Ótimo. Antes da gente ler, a Bíblia é o melhor livro que podemos ler. O mais completo. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia foi inspirada por Deus. E nela, Deus nos ensina os seus princípios, que permanecem para sempre. A Bíblia nos leva ao conhecimento de toda a verdade. E a verdade é Cristo. Ela nos orienta como devemos viver aqui nesta terra. E se obedecermos os seus ensinamentos,
desfrutaremos as bênçãos de Deus, como está escrito lá em Isaías: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Ela também nos mostra o caminho eterno da alma, ou a salvação e morada no céu, ou a perdição e tormento no inferno. Tem vários versículos que eu coloquei aqui, mas eu não vou ler porque eu vou seguir uma direção do Espírito Santo de Deus, amém? Mas tudo que nós precisamos saber para viver está escrito na Bíblia, amém? Então vamos lá, abra João 1. Deixa eu pôr aqui do lado. João 1. E vamos começar a ler a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Que texto maravilhoso, né? Eu me lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia, me ensinaram a ler Mateus, Marcos, Lucas. Quando eu comecei a ler João, eu chorava sem parar. Ah, irmão, deixa eu te contar uma coisa. É Andréia aí? Davi, o meu irmão, o meu marido, quando eu me casei, nós dois bebíamos, nós não éramos convertidos. E ele bebia tanto que ele estacionava o carro atravessado na garagem, que nós morávamos lá na Asa Norte. Aí no outro dia ele brigava comigo, porque eu tinha estacionado o carro daquele jeito. Aí quando eu me converti, Andréia, alguém falou para mim: não, eu orei 17 anos pelo meu marido. Eu entrei no banheiro do meu quarto, do meu trabalho, e comecei a chorar. Falei: Senhor, não, 17 não vai dar. 6 meses o Marcelo estava convertido e estava na igreja. Então, Deus tem o tempo de cada um. Vamos continuar orando. Se o seu familiar ainda não se converteu, não desista. Fique firme, porque o Senhor vai fazer a obra. Amém? O verbo ou a palavra vem do termo logos, que significa a natureza espiritual e divina pré-existente de Cristo. Jesus, o Logos, é o princípio da razão que governa o mundo, o agente da criação, o Deus criador do universo. Nele estava a vida, com sentido absoluto de existência sem fim. Jesus é a luz que ilumina a alma. Jesus é a suprema revelação de Deus, o Deus que se fez carne, o retrato vivo da santidade de Deus, o único em que tudo subsiste. O próprio Deus. Ele é o Messias, o Salvador prometido por Deus e predito pelos profetas, que viria ao mundo para resgatar o seu povo, levando-o ao arrependimento, redenção e salvação. É o nosso Jesus. Amém? Jesus, o princípio, o fim, o alfa e o ômega, aquele que sempre existiu e sempre existirá. Jesus é a razão de tudo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E acho que você já percebeu que nós vamos falar essa noite de Jesus. Eu tenho uma Bíblia de estudo chamada Bíblia de Estudo Cronológica, que até ganhei do Bruno uns anos atrás. E eu gosto muito dessa Bíblia cronológica porque ela nos dá uma visão um pouco diferente, né, dos acontecimentos, da sequência dos acontecimentos. E eu me aventurei, viu, pastor Roberto? Mas o pastor Roberto está aqui, qualquer coisa ele me corrige. Me aventurei a fazer
uma sequência lógica do caminho percorrido por Jesus, lá no finalzinho do seu caminho já. Então, é apenas uma hipótese, gente. Uma estrutura que eu montei apenas para organizar a palavra de hoje. Não vai dizer, está errado, calma. Eu peguei lá a Bíblia, dei uma estudada e fui montando, né, o ministério de Jesus. Então, nós vamos começar lá em João 8,12. Jesus estava no templo, na sala do tesouro, e falou-lhes: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas será a luz da vida. Uma explicaçãozinha rápida sobre essa parte. Jesus estava na parte do templo chamada tesouro, onde eram colocadas as ofertas e onde havia velas acesas. Essas lâmpadas acesas simbolizavam a coluna de fogo que guiou o povo de Israel pelo deserto, que está lá em Êxodo. A coluna de fogo representava a presença de Deus, sua proteção e sua orientação. Jesus declarou-lhes ser a luz do mundo, porque Ele é a presença de Deus, Ele é a palavra que ilumina, Ele é a palavra que protege, que ensina, que orienta e que nos guia. Amém? A seguir, pelo que tudo indica lá no meu estudo, né? Jesus envia os 70 discípulos para que o precedessem em cada cidade e lugar por onde ele estava para ir. Eu sei que pode parecer um pouco bastante, mas preste atenção, porque isso vai ser importante mais para frente. A seguir, João Batista é morto. Jesus fica sabendo. Os 70 discípulos voltam de pregar nas cidades e aldeias vizinhas e juntam-se a Jesus. Jesus retirou-se com eles a fim de descansarem, saindo do barco em direção ao mar da Galileia. E desceram ao lugar deserto, perto do povoado chamado Betsaida. A multidão correu a pé e chegou antes deles. Jesus teve íntima compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, curou seus enfermos e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Aí ocorre o primeiro milagre da multiplicação. Jesus alimenta 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E aí que você vai abrir a Bíblia em Marcos 6, 30. Eu vou lendo aqui, gente. A primeira multiplicação de pães e peixes. Marcos 6, 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Jesus também era ser humano, né, gente? Ele estava cansado. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Olha só, ovelhas que não têm pastor. Hoje nós ouvimos aqui, né, a irmã Alzira, outras pessoas falarem como é bom a gente ter pastores. Como é bom a gente estar numa congregação, numa igreja, onde os líderes, os pastores, servem ao Senhor e podem nos ajudar em oração. Como é bom congregar, estar junto com pessoas que seguem ao Senhor Jesus. Nós somos fortalecidos nessa hora. Quando eu tive o câncer, eu creio que se eu não tivesse realmente firmada no Senhor, eu teria fraquejado. Mas uma das coisas que muito me ajudou foi a igreja, a pastora Ilta, as pastoras que estavam aqui na época, as irmãs de oração, que estavam orando comigo, me dando força, me ajudando, porque a gente precisa. Nós somos seres humanos, né? Às vezes acontece uma coisa e falava: nossa, por que eu tive câncer? O que eu errei? Onde é que eu pequei? Deus vai nos orientando, mas é bom estarmos em união, amém? Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já é avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos, ao redor e pelas aldeias, comprem para si
o que comer. Eles já estavam dispensando o povo, para o povo se virar. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram: iremos comprar 200 denários de pão, que era muito, para lhes dar de comer? Era muita gente. E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. Não foi o testemunho da irmã ali, que Deus tem sustentado ela? E ainda recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram eram 5.000 homens. Vocês me perdoem a garganta, que eu estou um pouco alérgica, mas já tomei uma medicação. Mas eu quero falar um pouquinho agora sobre esse milagre. O milagre da multiplicação e os milagres que nós vivemos. O que nós podemos explicar de milagre? O que é um milagre? Para o ser humano, para nós, milagre é algo impossível. Eu não posso fazer um milagre. Você não pode fazer um milagre. Se você quiser muito, você não pode fazer um milagre. Eu não pude me curar. Eu tive que confiar no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. Porque o milagre não está no plano físico. O milagre está no plano espiritual. Ele vem pela mão do Senhor. É o Senhor que realiza em nós o milagre. Para o Senhor, o milagre não é milagre. Tente entender. O milagre para o Senhor é algo normal. Para nós, não. Para nós é algo inalcançável. Eu não posso fazer, mas o Senhor pode. E o Senhor fez um milagre na vida daquele povo. Deu de comer aonde só haviam 5 pães e 2 peixinhos. Eu não sei se você já passou um milagre como eu, como a Andréia, né? Como o Davi, que eu creio que isso foi um milagre, assim como meu marido, como também deixou de beber, Davi. Chegou em casa, o pastor falou com ele, ele abriu, virou. Nós tínhamos ele tinha um barzinho assim que tinha muito uísque, ele virou tudo no tanque, pegou os cigarros, jogou fora. Isso é milagre, porque quem muda e quem transforma o ser humano é o Senhor. São milagres que a gente não vê com os olhos, mas estão dentro da pessoa. E eu creio que você já passou por algum milagre de vida, com certeza. E eu tenho para mim que quando nós vivenciamos certos tipos de milagre, como o povo no deserto, a nossa postura, a nossa maneira de viver, ela é necessária tornar-se diferente. É necessário que dia após dia nós tenhamos um olhar diferente para as coisas, para a vida, para tudo que acontece. Porque se não for assim, foi em vão? Eu creio que o Senhor faz muito mais milagres do que a gente possa imaginar. Aquele povo, Deus olhou com tanto amor, o Senhor Jesus teve tanto amor por eles, o Senhor Jesus sabia que eles não o reconheceriam. Depois nós vamos ler outro trecho, que eles não reconheceriam o Senhor pelo milagre, mas sim pelo alimento físico. Mas o Senhor os amou tanto que deu a eles de comer que se fartaram. Mas se você lembra do texto que a gente leu, antes o Senhor Jesus estava fazendo o quê? Ensinando eles a palavra. O Senhor estava dando a eles o alimento espiritual. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e a palavra diz que ele se compadeceu delas. Ele os alimentou. Tomando os 5 pães e 2 peixes, ele ergueu os olhos para o céu, abençoou
e repartiu o pão. Ele os amou. E da mesma forma que Jesus amou aquelas pessoas, eu tenho certeza que Ele nos ama hoje. Eu tenho certeza que Ele te ama dessa forma incondicional, mesmo sabendo que eu e você amanhã vamos errar, vamos pecar. Mas o Senhor nos ama. E Ele não vai medir esforços para nos ajudar hoje, porque Ele é Deus. A verdade, Jesus falou em João 6, 26. Se você quiser abrir, senão já vou adiantando aqui, vou lendo. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. O que Jesus está falando para nós? Quando o pastor Roberto estava pregando aqui domingo, eu falei: uai, mas isso está na minha pregação? Aí o Senhor falou para mim: mas é a palavra. É a palavra de Deus. Nós precisamos buscar, em primeiro lugar, as coisas de Deus e não as coisas do mundo. Mas constantemente nós temos feito isso. Constantemente nós buscamos os nossos próprios interesses. Constantemente nós queremos que Deus realize coisas para nós, milagres ou coisas mais simples. Mas nós queremos que o Senhor realize coisas para nós antes de buscarmos a presença. Antes de darmos um tempinho, sentarmos sozinhos com Ele, ouvirmos a sua voz, lermos a sua palavra com atenção, darmos um tempo para o Espírito Santo falar ao nosso coração. O que nós estamos fazendo? Porque ouvimos a palavra e continuamos buscando as coisas do mundo em primeiro lugar. E isso não é só para você, é para mim, é para todos nós. Nós precisamos nos policiar. Eu sei que a nossa vida é corrida, a sua é corrida. A minha hoje está mais tranquila, que eu estou aposentada, mas mesmo assim, tem hora que eu não paro lá em casa. Então a vida de todo mundo é corrida. Mas nós precisamos dedicar tempo ao Senhor. Às vezes, eu estava conversando com a minha nora esses dias, e eu falei para ela, não sei o que ela me perguntou, eu falei: não, eu já estava acordada. Ela falou: mas tão cedo? Eu falei: é o único tempo que eu tenho para dedicar ao Senhor, porque se eu não fizer isso, eu acordo, aí eu vou fazer café, lavar roupa, limpar a casa, vou procurar as coisas para o almoço, e a minha vida começa aquela correria. Então, a gente tem que se esforçar. Tem que se esforçar. Se você mesmo não se esforçar, eu não vou fazer isso por você e nenhum dos pastores vai. É você e Deus. Nós precisamos estar com Ele. Nós precisamos estar com o Senhor Jesus. Daniel orava 3 vezes ao dia, mas com certeza ele ficava o dia inteiro com o Senhor na mente, porque o Senhor abençoou Daniel de uma maneira poderosa, transformadora. Não abandone o Senhor por qualquer coisa, por qualquer problema, por qualquer atividade. Permaneça com o Senhor. Daniel estava no meio de um povo que não servia a Deus, mas ele orava constantemente. E Paulo nos fala: orai sem cessar. É orar sem cessar, é na sua mente, é o teu espírito, conversando com o Espírito Santo de Deus, falando com Ele: Senhor, o que eu faço? Eu estou aqui, trabalha comigo, fala comigo. Paulo fala em Gálatas 5,16, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Se nós não dedicarmos verdadeiramente tempo para o Senhor, nós vamos ser atropelados pela nossa própria vida, pelas nossas próprias necessidades, por aquilo que queremos, que muitas vezes é justo e precisamos, mas precisamos viver a presença do Senhor em primeiro lugar. Desde que o Senhor tratou comigo, quando eu me converti, quando o Senhor me deu um filho, quando o Senhor nos livrou de um acidente,
quando o Senhor me curou do câncer, quando o Senhor já fez tantas coisas na minha vida, do meu marido, que não dá nem para a gente contar, e eu tenho certeza que Ele já fez na sua vida. Quando eu penso, e eu começo a pensar nessas coisas, eu sei que eu estou em débito com o Senhor. Porque eu começo a fazer as coisas, e às vezes eu falo, não, Senhor, eu já vou ler ali, já vou aqui, já vou orar. E eu não posso. Então eu tomei uma decisão. Ou eu oro de manhã, acordo muito cedo e vou orar, ler a minha Bíblia, sento no meu sofá e fico só lá, eu e Deus, ou a coisa não vai funcionar. A gente tem que fazer uma opção, uma decisão. E isso é pessoal. Ninguém vai fazer isso por você. Continuando no ministério de Jesus, Jesus disse aos discípulos para entrarem no barco e irem a caminho de Betsaida. Ele despede a multidão e vai ao monte para orar. Acontece a tempestade no mar da Galileia e Jesus anda sobre as águas. Eles vão em direção a Genezaré e depois a Cafarnaum. Em Cafarnaum, Jesus declara ser o verdadeiro pão que desce do céu. Os judeus murmuram e discordam. Muitos discípulos deixam Jesus. Pedro responde: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus ensina sobre Corbã e pureza espiritual. Antes de continuar a sequência, quantas vezes nós deixamos o Senhor por tão pouca coisa? Quantas vezes nós reclamamos, murmuramos por tão pouca coisa? Quantas vezes nós colocamos a nossa ideia do que é viver o Evangelho da forma que queremos viver? Essa questão do Corbã é muito interessante. Eu vou te explicar, não com tanta propriedade, mas o que eu entendo. Pois o pastor Roberto, aí, que entende mais disso, uma hora pode explicar para vocês. Tem a ver com que cuidar dos seus pais, cuidar da sua família, cuidar daqueles que você deve respeito. Eu não sei quem te criou, se foi um pai, uma mãe, um avô, um tio, não sei. Eu fui criada pelos meus pais, só que meus pais, eles brigavam desde o dia que casaram. Meu pai era encapetado. Baixava o demônio nele e ele virava o bicho. A minha mãe conviveu com ele, cuidou dele durante 50 anos, 51. Quando deu 51 anos, de tanto ele mandar ela embora, ela foi. Quando ela foi embora, ele ia falar para ela, vai embora e arruma um namorado, porque eu já tenho outro. E ela foi embora e arrumou um namorado. Só que não deu 6 meses, ele sofreu um acidente, e ela ficou desesperada, queria voltar, e ninguém deixou. Ele foi operado, ficou bem. E dali a pouco, uma das minhas irmãs mandou uma mensagem para mim, e falou assim, você está vendo o Facebook? Eu falei, filha, não dou conta de Facebook não, o que é? Ela falou, o pai e a mãe estão se namorando de novo, ela lá e ele cá. E ele escrevendo que a ama, que é a razão da vida dele, não sei o quê, e ela papapá. E ela largou o homem, voltou para a casa da irmã dela, esperou uma carona e falou que ia voltar para cá para o meu pai. E nessa época, verdadeiramente, a minha irmã falou que meu pai estava mudado, estava transformado. E ele sempre falava de Jesus, sempre lia a Bíblia, mas ele não era convertido. E aí, quando a minha mãe conseguiu voltar, ela passou 11 dias com ele, ele morreu. Morreu salvo, convertido. Depois eu conversei com ela, conversei com meu pai, com as minhas irmãs. Morreu convertido. Vamos ter que correr. O tempo sinalizou ali. Meu pai foi salvo. Mas a minha mãe teve que lutar muito para permanecer do lado do Senhor. E ela conhecia o Senhor. Sinceramente, quando eu tinha 15 anos, eu falei para minha mãe, larga o meu pai, vamos separar, vamos vender salgadinho. Eu não aguento mais. Mas ela tinha o Senhor. Ela conhecia o poder de Deus. O Senhor já tinha feito outras coisas na vida dela. E antes do meu pai falecer, eu me aposentei. E quando eu me aposentei, eu peguei o meu salário de aposentadoria, cheguei lá no final do ano,
e dei metade para o meu pai e metade para minha mãe. Meu pai chorava. Ele falava, filha, por quê? Eu falei, pai, eu estou honrando o Senhor, porque o Senhor é meu pai, o Senhor me orientou a trabalhar. Eu poderia não ter feito isso? Poderia. Porque meu pai tentou matar minha mãe, meus irmãos, faca daqui, arma dali, cada coisa que não dá nem para contar. Mas não interessa. Para Deus, não interessa. O que eu tinha que fazer era honrar meu pai e minha mãe. Conviver com ele era, para mim, impossível. Eu sempre falei isso para meus irmãos. Não foi à toa que Deus me separou, me trouxe para cá e todos os meus irmãos moravam lá ao redor dele. Mas eu aqui me converti. E eu aqui orava. E eu aqui buscava Deus por ele. E eu aqui me ajoelhava e falava para o Senhor, Senhor, converte meu pai. E meu pai, eu tenho plena convicção, morreu salvo. Então, honre aqueles que cuidam de você. Honre, marido, honre sua esposa. Esposa, honre o seu marido. Honre seus pais. Honre os seus familiares. Cuide daqueles que vivem com você. Partiram para Tiro e Sidom. Jesus expulsa um demônio da filha da mulher cananeia. Saindo dos territórios, isso é o ministério de Jesus que eu estou falando rapidinho, tá, gente? Para chegar onde eu quero. Saindo dos territórios de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, chegou ao pé do mar da Galileia e, subindo a um monte, assentou-se lá, onde ocorreu provavelmente o segundo milagre da multiplicação. Entrando no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. E saíram os fariseus a contender com Jesus, pedindo um sinal. Jesus, deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E chegaram a Betsaida. Abra aí Marcos 8, 22. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhes as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E mandou para sua casa, dizendo, nem entres na aldeia, nem digas a ninguém na aldeia. Quero falar para você sobre a história de Betsaida, que eu achei muito interessante. Betsaida era uma povoação pesqueira no nordeste do mar da Galileia, situada a alguns quilômetros de Cafarnaum. E diz que um cataclisma a afastou do lago e hoje, dois sítios arqueológicos são considerados a região de Betsaida. Mas, de acordo com o Evangelho de João, os apóstolos Pedro, André e Filipe eram naturais da povoação original de Betsaida. Segundo o Evangelho de Lucas, foi ali que aconteceu o milagre da multiplicação dos 5.000 homens. Deixa eu pular isso aqui, porque não vai dar tempo da gente falar isso. Mas o que eu quero dizer para você, por que Jesus disse àquele homem, aqui, a aldeia de Betsaida, por que ele disse para aquele homem não voltar para a aldeia? A aldeia de Betsaida era um lugar de pessoas incrédulas, voltadas somente para coisas desta terra, como a multidão. Pessoas que não compreenderam os milagres que receberam. Por isso Jesus disse àquele homem, não entre, não voltes para a aldeia. O Senhor fala isso comigo há muito tempo. Não voltes para a aldeia. Não voltes para a aldeia. Não volte para o lugar que você não deve voltar, onde Jesus não está e da onde você já foi liberto. O Senhor tem falado isso comigo há muito tempo. Como aquele cego que foi curado,
eu creio que você já recebeu o livramento do Senhor. Eu creio que você já recebeu a cura e o milagre. E muitas vezes nós queremos a vitória lá na frente, né? Hoje não é vitória em Cristo. Nós queremos a vitória, mas nós queremos também voltar um pouquinho para viver coisas que não devemos viver mais. Entenda que sempre há um lugar que você precisa se libertar. Senão nós já estaríamos, eu creio que se nós fôssemos completamente livres de tudo, nós estaríamos vivendo numa outra atmosfera espiritual nas igrejas. Hoje em dia, a maioria de nós está presa a alguma coisa. Ah, pastora, não estou não. Falei, bom, glória a Deus que você não está. Eu louvo a Deus se você não está. Mas a maioria das pessoas com quem conversamos estão presas a mágoas, a dores, a tristezas, a coisas que fizeram no passado que não conseguem se libertar, não conseguem se entregar totalmente a Cristo, não conseguem se liberar para receber as bênçãos espirituais que Deus tem para nós. É necessário você compreender que Jesus, ele é a luz do mundo, ele é a nossa luz. E ele pode sim te levar por um caminho diferente daquilo que você está vivendo. Talvez como o irmão contou, como o meu marido, que muitos aqui, como nós já nos libertamos de muitas coisas que passamos. Mas precisamos perseverar, permanecer e buscar mais e mais a presença do Senhor. Os discípulos não haviam entendido ainda que Jesus era essa luz. E muitas vezes nós não entendemos. Porque era difícil mesmo, né? Imagina, Jesus chegar e falar, mesmo que Jesus fosse um profeta, alguém esperado por eles, eu sou a luz do mundo. Hoje, nós aqui, nós temos a Bíblia, nós estudamos, nós temos o entendimento. Mas para eles era muito difícil Jesus falar, eu sou a luz do mundo. E Jesus resolveu explicar de uma maneira mais eficaz para que eles entendessem. Então, vamos lá para João 9, 1. E passando Jesus por um cego de nascença, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras que ele me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com saliva fez lodo e untou os olhos do cego. E disse, vai e lava-te no tanque de Siloé. Pois é, ele foi, lavou e voltou vendo. Este homem, que era cego desse versículo de João 9:1, ele era cego de nascença. Ele nunca tinha visto a luz. Ele não conhecia Jesus. Ele nunca tinha visto nada, gente. Ele vivia em trevas. Ele jamais tinha visto o poder de Deus. E ele pôde ver pela primeira vez porque Jesus tocou nele. E às vezes nós estamos assim. Por mais que tenhamos visão física, às vezes não enxergamos verdadeiramente o que Deus quer fazer conosco. Às vezes caminhamos com Jesus a vida inteira. Servimos ao Senhor, pregamos, falamos, cantamos. Até falamos de Jesus. Mas intimidade, relacionamento, como a pastora começou aqui a cantar, falar logo depois do louvor, essa intimidade, esse sentimento que você sabe que Deus está com você, que o Espírito Santo está com você, que você sente a presença dEle, a maioria dos crentes parece que não tem. Pelo menos muitos que falam comigo. Como é isso? Há uma frieza, eu não sei entender. Às vezes eu entendo porque também acontece comigo. Quando eu passei certas lutas, foi difícil. Quando eu tive o câncer, eu punha a minha Bíblia em cima da cama
E eu tentava ler os versículos e eu não conseguia fazer conexão do versículo 1 com 2. A minha mente não conseguia. E eu me sentia fria, vazia, porque eu preciso da palavra. E às vezes parece que quando as lutas vêm, as dores, as tristezas, os problemas, acontece isso. Mas o Senhor tocou aquele cego que não tinha perspectiva nenhuma. Ele nunca tinha visto o Senhor. E às vezes o Senhor está sentado do nosso lado. Às vezes o Senhor faz um milagre da multiplicação para nós. Às vezes o Senhor fala para você, não volte, não faça isso. E porque somos donos do nosso nariz, fazemos o que queremos. Fazemos a nossa vontade. Era para a igreja ser cheia de uma forma tremenda. Aqui, eu falo que eu sinto o poder de Deus aqui. Eu passei em outras igrejas que eu sinto o poder de Deus. Mas em algumas pessoas parece que sentam nas igrejas, nas cadeiras, e sentam, ouvem a palavra e vão embora. Jesus está voltando. Ele realmente está voltando. E se você não conheceu o Senhor dessa forma, com relacionamento profundo, pode ser que o seu dia ou o dia de Jesus chegue para você e você vai parar num lugar que não é o que você espera. Eu tenho até medo de falar, né? Mas é verdade, no lago de fogo e enxofre. A presença do Senhor é algo necessário para nós. E eu volto a te dizer, é maravilhoso vir na igreja ouvir os louvores. Os louvores quando cantaram aqui, eu só estava agradecendo a Deus. Porque eu amo os louvores que cantaram aqui por uma questão pessoal minha, algo que aconteceu comigo. Muitos anos atrás, inclusive quando eu estava aqui na igreja. Mas se você não buscar o Senhor, para você sentir a presença do Senhor, a pastora pode orar, pode fazer campanha. Tem gente que eu vejo que às vezes vem na frente 500 vezes. Toda vez que chamar, vem. Não é errado, não é questão disso. A questão é por quê. Não está precisando se render lá no seu quarto com Deus? Não está precisando abrir mão da aldeia que você insiste em voltar para lá? Deus quer nos libertar de verdade. Ele não está de brincadeira com a gente. Ele sabe o que pode acontecer no final. Já está tudo escrito na Bíblia. Mas vivemos como que deixando a vida nos atropelar. Vivendo, buscando coisas de interesse próprio, que eu já disse que muitas vezes são lícitos, mas foi verdadeiramente o que o Senhor falou aqui domingo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E eu acho que nós não estamos fazendo isso. Porque senão, nós veríamos coisas diferentes. Sabe, na igreja que nós estávamos lá no Varjão, chama Igreja Batista Filadélfia, né? Apareceu, nós fomos parar lá, falei, Deus está tratando com a gente. Lá haviam 2 pessoas cadeirantes. Eu já vi aqui um rapaz também. Um menino e uma senhora. Uma senhora bem, deve ter uns 50 e pouco, mais ou menos da minha idade. E ela não fala, mas ela consegue se comunicar pelo, não sei, pelo computador. E aí chegou uma irmã e falou assim, a fulaninha, que eu não lembro o nome dela, a Elzinha, ela que me ganhou para Jesus. Eu falei, é como? Eu falei assim, ela pregou para mim. Ela pregou para mim e eu me converti. Veja bem, uma pessoa que não tem mobilidade, não fala, não anda, não se mexe, depende dos outros alimentar, trocar, dar banho. Ela ganhou a outra irmã para Jesus. Eu tenho certeza que ela tem intimidade com o Senhor. Porque não há outra explicação pelas histórias que ela contou lá. De quantas pessoas ela já salvou o Senhor. Mas muitas pessoas vão e oram por ela. Eu também já orei por ela. Falei, Senhor, levanta ela dessa cadeira. Cura ela, restaura, né? Ela, o menino lá. E Deus não fez. E Deus não faz. Talvez Deus tenha um propósito.
Ou talvez seja falta de fé. Nossa, eu não sei. Isso talvez a gente só vai descobrir, como dizia o pastor Russell Shedd, né? Quando chegarmos lá no céu. Mas é só para você pensar que você precisa de mais intimidade com Deus, de mais relacionamento pessoal com esse Deus. Você precisa, porque Ele está voltando. E se você quiser, Deus virá até você. Se você falar para Ele, Senhor, eu quero sentir essa sua presença. Porque esse sentimento que a maioria dos crentes tem, que vive no meio, assim, sabe? Está firme com o Senhor, está na igreja, está ouvindo a palavra, está amparado pela oração da pastora e dos pastores, dos intercessores, mas não tem intimidade com Deus. Isso é um problema muito sério na igreja. Isso são os crentes mornos. E podem ser vomitados no dia que o Senhor voltar. Tome muito cuidado com a sua vida cristã. Deus faz milagres. Deus cura. Deus dá vista ao cego. Deus levanta. Deus faz um monte de coisa. Mas Ele está esperando você buscar a presença dEle. Porque se você não buscar a presença do Senhor, vai chegar um dia em que o cinto vai apertar tanto, e eu não estou profetizando coisa ruim não, tá? Mas é porque é a vida, e a Bíblia nos fala, e coisas acontecem. E eu falei isso para minha mãe quando meu pai morreu. Falou, não espera apertar o cinto não, fica firme com o Senhor. Tenha mais intimidade, não dependa de pastor, pastora, intercessor, marido, esposa, filho. Não dependa de ninguém, é você e Deus. A salvação, ela é individual e não adianta fugir disso. A gente pode orar, pode te ajudar, pode sustentar, e você fica aqui, vai aprendendo, e o Senhor vai ensinando. Porque Deus usa a palavra, a igreja para isso, para te fortalecer, para te ajudar, para te sustentar. Mas há um momento em que você precisa se entregar para o Senhor de verdade. Jesus em breve, muito em breve voltará. E eu te pergunto, você estará pronto para encontrá-lo? 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 diz, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Mateus 24, 42 diz, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia em que virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá em uma hora que vocês menos esperam. Gostaria que você ficasse de pé e fechasse os seus olhos. Se você não puder, não tem problema, tá? Se você tiver com alguma dificuldade para ficar de pé, pode ficar sentado. Senhor, nós estamos aqui. Nós temos ouvido, Senhor, a Tua palavra. Nós temos recebido, Senhor, ensinamento. E o Senhor sabe que eu me incluo em tudo. E assim como eu preciso, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia, o Teu povo precisa. Nós carecemos, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Senhor, fala conosco nesta noite, além do que foi falado, pela voz do Teu Espírito. Fala no profundo, Senhor, do nosso ser. Toca no Senhor de forma sobrenatural. Senhor, que não sejam, Senhor, as palavras do ser humano, mas seja a Tua voz dentro de nós. Nos ajuda, Senhor, a entender, a perseverar, a buscar, a caminhar, a prosseguir para o centro da Tua vontade, que é estar na Tua presença, que é buscar mais de Ti, que é sentir, Senhor, o toque, Senhor, da cura, do renovo.
Fala conosco, Senhor, nesta noite. Fala conosco em sonho. Fala conosco na nossa casa, no trabalho, quando levantamos, quando caminhamos, até quando bebemos água, Pai, porque Tu és a água viva e nos faça lembrar disso, Senhor. Pode parecer uma coisa simples, mas eu sei do que eu estou falando. Que o Senhor esteja conosco em todo tempo, em todo lugar, em toda hora, nos fazendo lembrar o quanto Tu és maravilhoso, o quanto Tu és, Senhor, a luz do mundo e a palavra viva, para que possamos, Senhor, compreender e saber que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor virá para nos buscar algum dia, e que nós precisamos nos consertar contigo, Pai. Nos ajuda nessa noite, Senhor, nos ajuda a sermos luz para nossos familiares, para nossos amigos, para aqueles que ainda não Te conhecem. Nos transforma, Senhor, para louvor da Tua glória, porque queremos, Senhor, verdadeiramente Te servir, Te adorar, como verdadeiros cristãos, como verdadeiros filhos Teus. Queremos, Senhor, Te amar em espírito e em verdade, como diz a Tua palavra. Queremos ser encontrados por Ti, como o Senhor encontrou aquele cego. Nos ajuda, Senhor. Somos mesmo fracos e pecadores, mas nós somos justificados por Cristo Jesus, nosso Senhor. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos, que clamamos a Ti, Senhor. Vem sobre as nossas vidas, vem nos levar, Senhor, para um lugar diferente, onde só o Senhor reina, onde a Tua presença, Senhor, é verdadeira, é real, onde podemos Te sentir de uma forma especial. Porque precisamos, Senhor, ter esse entendimento. Precisamos, Senhor, ser fortalecidos pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, nos sustenta, nos guia com a Sua destra fiel. Nós Te adoramos, Senhor, por tantos milagres, tantas curas, tantas bênçãos, tantos livramentos, Senhor, que já vivemos. Por tudo que foi falado aqui, pelos testemunhos maravilhosos, Pai. Te louvamos e Te agradecemos pela vida que foi preservada, pela vida salva, pela vida que está por vir, Senhor, no ventre da Andréia. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já fez e ainda vai fazer nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.